Amém. Então, boa noite a todos, né? Hoje eu estava conversando com a Gláucia e falando de viagem, sabe? Da nossa vida, né? Do que a gente passou quando era jovem, que tinha tantas vontades, né? Tantas coisas que a gente queria fazer. E chega nessa idade um pouquinho avançada, né? O cabelo já fica branco, assim, é diferente, sabe? Essas coisas, né, que pareciam que a gente queria fazer de todo jeito, vai mudando, né? A ideia, a vontade. E o problema é que quando a gente chega nessa idade, a gente sente às vezes um vazio ainda. Quando a gente é jovem, a gente vai se preenchendo com essas coisas, mas assim, nunca se preenche totalmente, né? Mas vai colocando um monte de objetivos e corre atrás e faz e se alega naquele momento, daí a pouco passa, já tem outras coisas. Quando você chega numa certa idade, você já não tem tantos objetivos assim, né? De querer tantas coisas, até a gente estava falando de viagens, né? De passear e tudo mais. Só que às vezes a gente sente algo faltando ainda, né? E aí eu lembrei daquela palavra que a Dani ela levou, eu não sei se foi num papo reto, eu não lembro quando que ela levou, mas eu acho que vocês vão lembrar quando eu falar. Ela estava falando, pediram aqui, Nilma, se você colocar o teu telefone em mute agora que está dando eco. Legal, obrigado, Nilma. Então, aí essa palavra que ela falou, né, do vazio, né, que todo ser humano tem, que a gente tem um buraco, né, na nossa vida, no nosso coração, e que a gente só consegue preencher esse vazio, só é preenchido com Deus, né? Só é preenchido com Ele. Se a gente pode buscar muitas coisas, por isso que a gente vê, né, essa turma que enriquece, né, ficam milionários, tudo mais, fala, mas eles têm tudo, por que eles querem mais, não é? Por que eles querem mais? Porque há um vazio, né, dentro da pessoa e ela sempre tem que buscar algo a mais. E mesmo que não só esses casos, mas às vezes nós, né, vivemos assim, tem algo faltando na nossa vida, mesmo às vezes sendo na igreja, sendo cristão, buscando Deus há muito tempo, algo às vezes falta, algo falta, tem um vazio que precisa ser preenchido. E esse vazio, quando ele é preenchido, né, com o correto, com Deus, aí sim nós somos saciados, né? Quando tem aquela palavra que a gente tem a plenitude do Espírito Santo, nós somos saciados. Aliás, o pastor postou, né, a palavra no domingo sobre o Espírito Santo, foi bem interessante, não é? E é algo que a gente precisa ter esse Espírito Santo conosco. Não sei se nós temos o nosso Espírito, a gente santifica, aí Deus manda o Espírito Santo, isso, qualquer um que for falar alguma coisa sobre o Espírito Santo, talvez não vai estar falando exatamente como é, porque quem sabe exatamente é Deus, não é? Essa parte espiritual, como funciona, mas que Ele habita em nós, não é? Isso está escrito e a gente tem certeza que é algo diferente. Deus enviou o Espírito Santo, né, que ele fala lá com letra maiúscula, e a gente tem o nosso espírito, que às vezes na Bíblia está com espírito minúsculo, né, mas a gente santificando, recebe o Espírito Santo, aí é esse vazio que eu acredito que a Dani falou bastante, e foi o que eu pensei hoje, né. Aí eu lembrei de uma palavra, né, fui procurar, está em Efésios 5. Eu vou ler uma boa parte de Efésios, mas vou chegar até o ponto onde veio na minha mente, né, quando eu estava falando com a Gláucia. Efésios 5, eu vou começar do 1. Ó. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Já começou aqui, né? Ser imitadores de Deus. Depois Paulo, em outra carta, até fala, né? Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo, né? E é o que o pastor sempre tem falado, né? Nós temos que ser Cristo aqui. Então, ó, ser imitadores de Deus como filhos amados. Mas a fornicação e toda a impureza ou avareza nem ainda se nomeie entre vós, como convém a santos. Nem torpezas, nem parvoices, nem chocarrices, que não convém, mas antes ações de graça.
Então aqui está falando, né, de pecados, né, de coisas da carne, que isso não deve estar no nosso meio. Porque bem sabeis isto, que nenhum devasso ou impuro ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Está cheio de locais falando isso, né, na palavra de Deus. Todos aqueles que é avarento, que tem idolatria por alguma coisa que não seja Deus, está dizendo, ó, não tem herança no reino de Cristo e de Deus. Então talvez quando a gente sente esse vazio dentro de nós, talvez é porque talvez a gente não faça essas coisas, mas ainda falta algo, né, para sermos preenchidos. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros. Né? Então, palavras vãs, coisas que não edificam, bate-papos que não tem nada a ver com a palavra de Deus, essas coisas que às vezes a gente cai, né, nesse meio. Está dizendo, está falando para a gente não ser companheiros de quem pratica isso, né? Porque no outro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, né? Tem outra palavra que diz que nós somos luz, não é? Nós não podemos ficar escondido, não é? Onde tem a luz, nós temos que resplandecer. Então, antes sim estávamos nas trevas, mas agora, se somos filhos de Deus, se somos cristãos, devemos ser luz nesse mundo. Porque o fruto do Espírito está em toda a bondade e justiça e verdade. Acho que o pastor falou do fruto, não é? Do Espírito Santo. Então, quem tem o Espírito Santo, todos aqueles frutos, não é, do Espírito Santo estão juntos. Então, com aqueles estudos que a Dani também está postando para nós nos analisarmos de acordo com a Bíblia, aqueles pontos do Espírito Santo, quais as virtudes do Espírito Santo, talvez seja algo bom para nós nos analisarmos, né? Será que estamos tendo esses frutos na nossa vida? Está, não é? Bondade, fé, amor, temperança, um monte de outras coisas que tem lá. Se não temos isso, talvez ainda há um vazio dentro de nós e nós precisamos buscar esse Deus, amém? Aprovando o que é agradável ao Senhor, e não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as, porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo é torpe, até falar das coisas erradas que o homem carnal faz, né? É coisa horrível, né? Mas todas essas coisas se manifestam, sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Por isso diz, desperta, tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Já ouvi alguma palavra assim também, não é? Que fala, né? Que às vezes nós estamos dormindo, né? Então talvez é um alerta de Deus para nós despertarmos, para nós acordarmos, né? Levantarmos e para que Cristo esteja em nós e a gente comece a viver essa vida que Ele nos deu, não é isso? Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Remindo o tempo, se vocês lembrarem de um casamento, né, que o pastor fez, ele falou muito de remir o tempo, e eu acho que ele fez uma pregação também sobre isso. Então, se vocês lembrarem, está aqui, está na palavra, né, que nós devemos remir o tempo, aproveitar esse tempo, não jogar fora, não é? E às vezes a gente faz isso, né, deixa as coisas passando, as coisas acontecendo, e deixamos o inimigo às vezes agir na nossa vida, e por não prestarmos atenção nessa palavra. Por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Agora vai estar chegando na parte que eu queria falar, né? E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Sobre esse vazio que eu falei, não é? Como que a gente tem que encher esse vazio? Quando a gente vai estar sem essa necessidade, né, das coisas do mundo, sem a necessidade de querer fazer um monte de coisa, quando a gente está em paz em qualquer situação, aquela paz que excede todo entendimento. Aqui talvez, ele está falando de embriaguez com vinho, está falando talvez, né, de quem realmente tomava muito vinho e não ficava mais sóbrio, não é? Mas eu pensei aqui nessa palavra como coisas da vida, do mundo,
coisas do mundo. Não embriagueis com essas coisas do mundo. Né? Eu estava falando com a Glaucia desses prazeres, de viagens, de querer mais coisas, querer isso, querer aquilo, não é? Querer ganhar bastante dinheiro para comprar roupa, isso, aquilo. Não que o normal não é errado, não é? A quantidade normal não é errado, mas tudo que é exagero na nossa vida não é bom. Tudo que é exagero não é bom. Talvez só o Espírito Santo, a plenitude dele, sim. Isso é o que nós devemos ter e devemos buscar. Então, se a gente se embriaga com essas coisas do mundo, não vai adiantar. Nós não vamos ser preenchidos. Sempre nós vamos querer mais, vai estar faltando. Mas quando nós enchermos do Espírito Santo, aí sim nós vamos estar em paz. E aí, continuando aqui, falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. E aqui eu vou ler mais 2 versículos só. Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. A Nilma hoje entrou dando graças, agradecendo. É o que está dizendo aqui, dando sempre, fala graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí podemos ir àquela palavra, talvez aqui é mais falada na nossa igreja, ou que você tem ouvido, né? Todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam a Deus, segundo o seu propósito. Então você se enche do Espírito Santo, ele te dirige, você está fazendo a vontade de Deus, todas as coisas vão acontecer, não é isso? Para o seu bem, não é isso? E aí sim você vai falar entre vós salmos, hinos e cantos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Eu vou parar por aqui, tá? O restante também é interessante, mas o que eu pensei, hoje, o que eu gostaria de falar, e a gente está orando por isso, é para a gente buscar preencher esse vazio. Como o pastor falou do Espírito Santo no domingo, eu acho que tem muito a ver essa palavra, de a gente estar orando para que a gente se entregue realmente para esse Deus. Você sente esse vazio ainda? Então vamos buscar, vamos orar, vamos pedir para Ele nos ajudar. E que essa busca seja sempre incessante, que a gente não pare de buscar esse Deus. Como? Todos os dias, buscando, orando, conforme Deus vai te dando a direção. Amém? Era isso que eu queria falar hoje.